Quando você ouve a palavra skinhead, o que você pensa? Os skinheads. Skinheads. Grupo Skinhead. Crimes de lesão corporal. Organização criminosa Carecas do Brasil. Mas lá no começo desse movimento não tinha toda essa violência. Na verdade, foi completamente o contrário. O movimento era uma celebração da cultura negra jamaicana. Só mais tarde os skinheads foram se juntar com seus outros coleguinhas, hooligans, neonazis, kkk e outros arruaceiros. Então, como que a gente foi de um lugar de celebração e paz para um lugar de extremo ódio e violência? Quem que são os skinheads de verdade? Nesse vídeo aqui eu vou te contar as origens dessa subcultura, principalmente pelo lado da música, que é o que a gente faz nesse canal aqui, né? Porque a música foi um dos pilares no surgimento dos skinheads. De quebra, eu vou te dar aí uma lista incrível de bandas e músicas para você expandir o seu horizonte musical. Então pegue a sua coquinha gelada, esquente a sua marmita de trabalhador brasileiro, que hoje a gente vai falar de música skinhead e tudo que vem de acessório com ela. Vai, Gislene, traz o meu coturno e meu suspensório! Antes de tudo, havia o ska. O ska surgiu na Jamaica, lá no final da década de 50, de um grande caldeirão de ritmos. Essa mistura tinha o lado americano, com o jazz e o R&B, e chegavam em formato de discos quando esses ritmos começaram a perder um pouco a popularidade na América. E também tinha o lado caribenho, com o calypso, que não é o da Joelma, é o de Trinidad e Tobago, e o mento, que era um outro estilo da própria Jamaica. Foi bem nessa época aí que começaram a aparecer lá na Jamaica os famosos Sound Systems, que eram grupos de MCs, produtores musicais e engenheiros de som que montavam aqueles equipamentos enormes para ouvir todos esses estilos. Rolava até uma rivalidade pesada entre esses grupos que mandavam gente na festa do outro pra fazer algazarra, baixar o astral da festa do inimigo. Mas essa história não vai caber aqui hoje, aliás, dá pra fazer um vídeo inteirinho só sobre isso. Tá, voltando. Como que o ska saiu lá da Jamaica, cruzou o Atlântico e aterrissou na Terra da Rainha? É porque nessa época, ali nos anos 40, o Reino Unido ainda tinha centenas de colônias e tava precisando de mão de obra para reconstruir o país após a Segunda Guerra Mundial. Os caras estavam bem quebrados e a Jamaica ainda era uma dessas colônias britânicas. Convite feito pela rainha, então ali por volta do começo dos anos 50, começaram a chegar os primeiros imigrantes jamaicanos, que além da sua força de trabalho, traziam o quê? A sua própria cultura. E aí quando eles desembarcaram, começaram a se ambientar e a circular na sociedade, encontraram um match perfeito. De um lado, você tinha os Rude Boys, os imigrantes jamaicanos com uma subcultura marginal, muito ligada à criminalidade na Jamaica e que tinha surgido em partes mais empobrecidas do país, como a região de Kingston. Só que eles não eram o seu trombadinha maltrapilho usual, não. Os caras se vestiam bem pacas, além de serem muito interessados em ska, rocksteady e depois o reggae que ainda ia surgir. Do outro lado desse match, você tinha os mods ingleses. Jovens trabalhadores de classe média, média baixa, geralmente com empregos simples de vendedores, secretários, encanadores, mas que eram chamados assim porque tinham um gosto refinado por jazz moderno, moda italiana. Então eles também gostavam de se vestir bem. E é claro que esses dois grupos olharam um pro outro, encontraram várias afinidades e começaram a dar rolê junto. E a escutar muita música jamaicana junto, claro. Além do grupo Simarip, que você acabou de ouvir, a gente tinha outros grandes nomes da cena, como Desmond Decker and the Aces, The Harry J All Stars e a grande Phyllis Dillon. A
maioria de músicos pretos. Foi nesse ambiente multicultural, multimusical, cheio de imigrantes, brancos, pretos, que surge a figura do skinhead. A cabeça raspada era uma escolha estética, mas tinha um propósito. Quem trabalhava em fábrica, manuseando máquinas pesadas, não corria o risco de ter as suas madeixas presas em alguma engrenagem. Outra função era não poder ser agarrado pelos cabelos durante as brigas de rua com outras gangues, como a gangue dos rockers. Mas talvez o objetivo principal da careca era se contrapor a um outro movimento que estava rolando na época, o movimento hippie. Os hippies não trabalhavam ou não gostavam de trabalhar, os hippies queriam paz e amor e talvez tomar um monte de droga. Já os skinheads eram, na sua essência, os trabalhadores, os working class, e eles só queriam empregos e salários justos para tomar sua cervejinha pós-trampo no pub. Mas foi justamente aí que eles foram traídos. What would you call yourselves? Skinheads. We hate everyone. Ah, nada como uma boa crise do capitalismo para balançar os ânimos de um país, né? Nos anos 70, o Reino Unido tava muito na merda, mas muito na merda mesmo. Se eles tinham saído vitoriosos da Segunda Guerra com o Churchill, né? Meros 30 anos depois, eles estavam totalmente afundados. A década virou sinônimo de decadência. O país que já tinha sido um dos grandes impérios do mundo parecia que tava meio que no fim. Foi nesse clima tranquilinho que nasceu o punk rock. Ele parte de uma sonoridade que agora a gente conhece como proto-punk, né? O que veio antes do punk, ou o garage rock, do The Kinks, dos Kingsmen, que tinha já uma distorção de guitarra mais pesada, mas também uma simplicidade. Era um som mais cru, mais direto, feito muitas vezes em garagens, por isso o nome. Mas o punk tinha algumas diferenças importantes, principalmente no discurso, na política da parada. Enquanto os Kinks cantavam "Garota, você me pegou", os Sex Pistols cantavam "Deus salve a rainha, o seu regime fascista". O punk surgia confrontador, sujo, ideológico, anarquista, agressivo. Incorporava ali alguns elementos visuais anteriores, como as botas de construção e os suspensórios dos skinheads que vieram antes, mas trazia algumas coisas novas, os moicanos coloridos, as calças rasgadas e principalmente as jaquetas de couro. Era um rolê mais fashion, mais moda. Na verdade, os próprios Sex Pistols foram inventados como promotores de uma loja de roupas de couro. Em 1974, Malcolm McLaren e a sua esposa Vivienne Westwood resolveram repaginar e reinaugurar sua boutique de roupas no centro de Londres, que agora se chamaria Sex. Se você não sabe, a Vivienne Westwood foi uma grande pioneira da moda punk e criou um verdadeiro império da moda que existe até hoje. Quem que eram os clientes da lojinha? Os carinha do Sex Pistols. E o Malcolm McLaren, vendo aquele movimento ali, resolveu produzir a banda pra, de alguma maneira, promover as roupas da loja. Eu entrei numa tangente aqui, mas eu acho essa história bem massa. Mas voltando, onde que estavam os skinheads nessa época? Bom, eles também tinham passado por uma pequena revolução e agora eles continuavam escutando ska, mas num formato um pouquinho diferente, conhecido como two-tone. O rocksteady e principalmente o reggae tinham partido para alguns temas com mais consciência racial, mais paz e amor, vide Bob Marley. O two-tone representa a segunda onda do ska e ele tem esse nome por causa da gravadora Two-Tone. Era um ska com uma influência do rock, do new wave, mas principalmente do punk rock. E o mais legal é que o Two-Tone tinha uma mensagem super clara de união e antirracismo, com bandas que misturavam todos os tipos de cor de pele. Só que tinham alguns skinheads que já estavam ficando mais politizados e curtindo um som mais bruto. O punk clássico era encarado nessa época por muitos como um som comercial, modinha, feito por universitários da classe média. Então, no início dos anos 80, o punk se divide em um outro estilo, um gênero chamado Oi.
O Oi surge, na verdade, como uma tentativa de volta às origens punks, o trabalhador, os problemas sociais, o enfrentamento das autoridades. Mas sem querer, o Oi acabou criando um espaço que pela primeira vez era mais branco e menos ligado às raízes negras jamaicanas, o que abriu uma brecha perigosa. Musicalmente, ele une não só o punk original, como algumas influências do hard rock britânico, com bandas como The Who, do glam rock, do pub rock e até de alguns cantos de torcida organizada. Então, o Oi começa com uma boa intenção, com retomada das raízes, mas foi justamente onde a maionese desandou. England belongs to me, a nation's pride, the dirty water of the river. Foi principalmente a temática das letras das bandas Oi que começaram a atrair um público, digamos, duvidoso para dizer o mínimo. As letras sobre nacionalismo, orgulho, união começaram a virar um imã de gente escrota. Por exemplo, nessa apresentação ao vivo da banda Sham 69, você consegue ver exatamente o que eu tô falando. É importante ressaltar que quando o punk surgiu, rolava um uso dessas simbologias controversas, odiosas, mas era quase como uma ironia, uma afronta ao sistema. E já tá errado, né? Mas enfim. Já nesse caso do Oi, nessa época, o treco começou a ficar mais ambíguo. Principalmente porque a extrema-direita, liderada pelo National Front, começava a ganhar espaço na política britânica. Mas era uma minoria de gente que frequentava esses shows que tinha esses pensamentos extremistas. A cena, as bandas, os figurões, ninguém engoliu essa galera. O guitarrista do Cockney Rejects, a banda que praticamente inventou o termo Oi, chegou a dizer na época, abre aspas, a gente não tinha nazistas nos nossos shows. Se a gente via algum skinhead nazista, a gente arrastava ele pra fora e enchia de porrada. São as pessoas mais ignorantes que existem. Fecha aspas. Outra banda que reagiu à invasão dos Boneheads, que é o termo correto para designar os skinheads fascistas, foi o Angelic Upstarts. Os caras saíam caçando os neonazis nos seus shows, achavam os caras e ameaçavam descer a porrada se eles não fossem embora. O vocalista da época, o Mance, chegou a dar uma cabeçada num cara que tentou recrutar a banda pro National Front. Coxsparrer, outra proeminente banda do movimento Oi, chegou a parar de se apresentar em Londres em 79 por causa da presença dessa gentinha. Então assim, sempre existiu uma grande oposição das bandas da cena nesse sentido. Só que a extrema-direita, vendo que existia público para esses discursos mais autoritários e não conseguindo recrutar as bandas já existentes, o que eles fizeram? Resolveram criar a própria banda, o Screwdriver. Aí, meu amigo, foi que os skinheads ganharam a sua fama que existe até hoje. Com letras abertamente racistas, como na autoexplicativa faixa White Power, a Screwdriver abriu caminho para dezenas de bandas com o mesmo discurso patético. Na época, foi criado um evento, inclusive, chamado Rock Against Communism. E o termo RAC, RAC, passou a ser usado para designar esses grupos mais extremos. Mas você acha que o termo skinhead foi dado assim de mão beijada? Não, ainda teve uma grande reação de skinheads antirracistas. Existiam grupos que foram criados na época que eram totalmente contrários a essa ideologia extrema do Screwdriver. Enquanto o Screwdriver fazia show para meia dúzia de cadelinhas do nazismo, surgiram os Sharps, Skinheads Against Racial Prejudice, os carecas contra o preconceito racial, um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, mas que logo foi importado para o Reino Unido por bandas como The Oppressed. Algumas bandas Oi também começaram a se posicionar mais à esquerda do espectro político. Surgiram os Redskins, que eram os skinheads marxistas, e os Hash, os carecas vermelhos e anarquistas. Você pode imaginar que do outro lado do espectro o bagulho ficou doido também, né? Eu não vou entrar em detalhes dos movimentos, né? Nem dos fachos, nem dos mais esquerdistas, mas fique à vontade para fazer sua própria pesquisa, porque é bem fascinante. Moral da história: skinhead é um dos temas
mais controversos da cultura de rua, porque a história tem muita nuance, muitas zonas cinzas, por isso que eu escolhi aqui o viés da música para abordar esse vídeo. Se você quiser se aprofundar nessa história, vá em frente, porque eu não cobri nenhum por cento do que realmente rolou. Eu fiz essa seleção minuciosa de bandas e músicas que eu acho que você deve escutar. E eu não tô sugerindo que a gente passe a aceitar os skinheads na sociedade novamente. Não, eu acho que já foi, né? O movimento tinha muita coisa legal lá no começo, mas já era. Esse barco partiu, morreu. Foi cooptado, arrastado em praça pública por movimentos sociais parasitas. Se você acha que o movimento era legal, pô, cria um movimento novo com outro nome, entendeu? Porque skinhead virou tipo usar a camiseta da seleção brasileira, sabe? Que não dá mais pra usar sem ser taxado de bolsonarista, tá ligado? E se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade, é você que mantém esse canal vivo. Do lado da minha cabeça aqui tem outro vídeo do canal, se você quiser assistir. Não esquece de deixar sua curtida e até o próximo vídeo. Tchau!